pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é desterritorialização. Nessa aula aprenderemos sobre globalização, território e desterritorialização, enfraquecimento dos territórios e refugiados. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, dê aí o seu like, clique no joinha e clique no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui no canal semanalmente. Globalização. A globalização ou mundialização se constituiu a partir do avanço e modernização dos transportes e tecnologias de informação, bem como a integração mundial da produção e do consumo, em um fluxo intenso de informações. Uma das suas consequências é a maior comunicação entre as pessoas, as cidades e os países. Então, de acordo com a globalização, devido à globalização, nós temos hoje uns territórios mais fluidos. Então, a maior facilidade das pessoas se encontrarem, conversarem, mudarem de país. Atualmente, as relações internacionais são regidas pela economia capitalista financeira e industrial, incentivadas por ela, com a modernização das áreas como informática, transportes, etc. Então, hoje parece que o mundo está mais próximo, você consegue ter acesso a outros países, a outros lugares, numa grande rapidez, numa grande facilidade com o tempo. Território e desterritorialização. O território é uma área delimitada por fronteiras ou limites, é o local onde o Estado pode exercer seu poder e controle. As fronteiras estabelecem o início e o término da dominação de cada Estado. Há uma crescente difusão das ideias relacionadas à globalização e os fins dos territórios. Então, esse termo, fim dos territórios, é justamente essa ideia de que se o mundo é todo global e todo mundo está interligado através das redes, então não há essa ideia de um território fixo, Seria essa ideia do território fluido. Então, não haveria essa noção de território delimitado por fronteiras, já que as pessoas circulam com grande facilidade, já que as informações estão aí para todos. A desterritorialização é um movimento pelo qual já há a saída do território original. E a reterritorialização é um movimento de construção do território. Então, basicamente, o território é o local onde está vivendo uma determinada população, correto? Nós aprendemos os conceitos aqui de população, de povo. Se vocês quiserem rever, basta clicar aqui no izinho que nós temos uma aula aqui no canal explicando todos esses conceitos. Então, a população vive dentro de um território, porém, ela pode ser desterritorializada quando ela é retirada do seu território original. Nós temos como, por exemplo, os judeus, que eles foram retirados durante uma época, no processo do sionismo, que foi também na nossa aula anterior. Se vocês quiserem assistir, pode clicar aí no izinho ou no final cliquem nos cards que vão aparecer nos vídeos da tela final. E nesse processo de saída do seu território original, eles sofreram com a desterritorialização. Porém, atualmente, a partir aí da Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido novamente um território para os judeus. Esse território é considerado uma reterritorialização, porque eles conseguiram voltar ao local de origem. Então, devido à globalização, nós temos então uma sociedade mundial cada vez mais desterritorializada. Enfraquecimento dos territórios. A doutrina econômica vigente fundamenta-se no neoliberalismo, considerado como um modelo de retorno ao liberalismo, pautado no princípio de que os governos não devem interferir na economia, pois a sua própria lógica do mercado regularia os conflitos econômicos que surgissem. E a partir de então, o poder de controle dos estados foi renegado. Então, antes, o poder do controle do território estava sob o governo do país. Hoje, esses estados, esses governos já não têm mais tanto poder quanto antes.
justamente por causa dessa influência das outras nações sobre os países. Esse processo tem se acentuado com o surgimento da transnacionalização, ocasionando uma crescente dependência dos países às empresas de origem estrangeira, em que empresas industriais e financeiras montam filiais em diversos países e obtiveram grandes lucros, mantendo suas sedes no país de origem da empresa. Então, hoje, por exemplo, o Brasil depende muito do capital estrangeiro e ele tem várias empresas aí multinacionais no território brasileiro. Então, nós dependemos muito do capital de fora, ou seja, o governo brasileiro em si não tem mais tanto poder quanto antigamente, porque ele depende da economia global. Então, nós estamos passando um momento agora de grande problema, né, internacional, uma queda na economia globalizada, e o Brasil com certeza vai ser afetado por essa crise econômica. Então, quanto mais dependente a gente for dos outros países, dos demais países, das empresas de outros países, maior vai ser o nosso problema com relação a questões como essas crises mundiais econômicas. Um exemplo de desterritorialização. Então, os Krenak são remanescentes dos botocudos, família etnolinguística do tronco Macro-G. Então, os Krenak são um povo indígena, né? São povos indígenas que são remanescentes dos botocudos. Os botocudos são muito famosos aqui em Minas, né? Devido ao botoque, né, que eles usam na boca, que é de onde originou esse nome deles, que é botocudos. Mas eles se chamam de Borum. Então, eles fazem parte da família linguística do tronco Macro-G. No Brasil, nós temos 2 troncos linguísticos grandes, que são os Tupi, que são aqueles do litoral, do qual foram encontrados pelos portugueses, e os troncos Macro-G, que estão aí mais para a área interior do país. A maior parte dos indígenas de Minas Gerais são do tronco Macro-G. E nós temos também outras etnias, outros troncos, principalmente na região amazônica do país. Então, os botocudos habitavam os antigos sertões do leste, que era uma área de Minas Gerais, e resistiam de forma combativa e aguerrida à invasão dos seus domínios territoriais, embora tenham acabado submetidos aos processos de desterritorialização. Então, os tupis foram... como é que eu vou falar? Não é que eles foram amigos, eles foram, aceitaram melhor a chegada dos portugueses. Agora, os indígenas do tronco Macro-G são guerreiros, né? Eles combatem, então eles não aceitaram a dominação portuguesa. Isso levou ao processo de desterritorialização, porque os Krenak tiveram de sair do local original onde essa sociedade vivia. Hoje, diversos povos tradicionais, como os indígenas e os quilombolas, vivenciam, desculpa que está escrito errado, tá? Está escrito vivencial, é vivenciam, uma luta pelo reconhecimento e demarcação de terras. Na imagem ao lado, a gente tem o Ailton Krenak, que é um dos grandes nomes da luta pelos Krenak, pelo reconhecimento como povo indígena, como descendentes aí dos botocudos. Refugiados. Refugiado, conforme a ONU, é quando a pessoa precisa declarar que se sente perseguida pelo estado de sua nacionalidade, por razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, que se ausentou do seu país em virtude desses termos ou que não consegue a proteção do poder público pelas mesmas razões. Então, o refugiado ele vai ser abrigado, aceito por outros países nessa condição, desde que ele seja perseguido e etc. Existem vários tipos de refugiados no mundo, alguns por condições de perseguição política, outros pela existência de conflitos armados e guerrilhas, além daqueles que sofrem com a fome, discriminação racial, social, religiosa. Existem até mesmo refugiados ambientais, entre muitos outros tipos. Então, há um critério para poder se estabelecer se uma pessoa é considerada refugiada ou não, porque quando ele é considerado refugiado, ele possui, de certa forma, a proteção de alguns países que recebem esses refugiados.
o Brasil constantemente recebe refugiados de outros países. E uma das consequências, uma das coisas que pode fazer com que a pessoa saia do seu território, né? Ninguém quer sair do território onde nasceu, né? Principalmente expulso. Então, várias vezes a pessoa tem que sair por causa das perseguições, seja de raça, de religião, de nacionalidade. Na nossa última aula, a gente viu diversas perseguições e guerras, etc., que aconteceram nos territórios, né? E isso pode causar a situação de refugiado de diversos povos. Então, quando acontecem conflitos armados, como guerras, né? Então, tem vários refugiados que são desse tipo de refugiados, de fugidos, né? Então, a gente tem, por exemplo, os refugiados da Síria, que estão aí conhecidos por causa dos conflitos que têm ocorrido nesse país. Nós temos também um vídeo aqui no canal sobre esse último atentado, essa explosão em Beirute. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui o izinho e ao final vocês podem clicar também no card. Ok? Muito obrigada por terem ficado até o final da aula. Até a próxima semana e tchau, tchau!